Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Que ele seja mesmo um dia de alegria, um dia de felicidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aos pés do Mestre. E é impossível estar aos pés do Mestre sem ler, meditar e orar a sua santa palavra. Que hoje é Mateus, capítulo 16, do versículo 5. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolheste? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e dos quantos cestos encheste? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, você já percebeu que fermento aqui não é aquela química que você põe no pão para que você põe na massa para ela levedar. Jesus está falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus eram legalistas, cumpriam as leis ao extremo, não comia sem lavar a mão, eram escravos da lei. Os saduceus usavam o conhecimento das coisas de Deus, da religião, para se promover. Eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, mas eles eram religiosos que usavam a religião para fins políticos e sociais. Jesus está dizendo: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E num outro evangelho ele diz: guardai dos fermentos dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Dos fariseus, que é o legalismo, a falsidade, a hipocrisia. Dos saduceus, que é a dureza de coração, que é o culto sem alma, que é usar as coisas de Deus para se promover em benefício próprio. E o de Herodes, que é justamente o apego, a ganância, a necessidade de controlar os outros, de dominar os outros. Jesus está falando aqui de um fermento, de algo que está por trás, que faz levedar, que mexe com a massa toda, que manipula. Jesus está dizendo: cuidado para vocês não serem manipulados. Irmãos, todo lado que nós viramos tem alguém querendo nos manipular. É no meio político, é no meio religioso, no meio social, nos meios de comunicação. Eu quero dominar uma parcela da comunidade, da sociedade, eu crio um mecanismo, eu crio discursos. E Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado do que está por trás. Cuidado qual é a energia que essas pessoas estão animadas. Irmão, primeiro, eu tenho que perguntar: qual é a energia que eu estou animado? Qual é o meu fermento? Qual é o fermento que eu uso nas minhas relações? Eu uso a minha influência para levar vantagem o tempo todo? Para ludibriar o meu próximo? Para escravizar o meu próximo? Para lhe tirar direito? Para lhe tirar razão? Segundo, eu tenho sido manipulado? Eu tenho deixado os outros pensar por mim? Eu tenho acreditado em anedotas como terra plana? Gente, em pleno século XXI, quanta bobagem nós temos visto e ouvido por boca de pessoas esclarecidas, negando a ciência.
usando Deus para negar a ciência. Nós temos visto absurdos. Nós temos recebido o tempo todo palavras, ensinamentos, atestados, verdadeiros atestados de burrice. São fermento. São pessoas querendo fermentar com as suas ideias, com o seu ponto de vista, com a necessidade de dominar, a necessidade de poder. Por isso, irmão, ser livre é uma graça. E o Evangelho propõe para nós a verdadeira liberdade. O que é que está por trás? Qual é a motivação com que eu estou agindo e que as pessoas estão agindo comigo? É muito importante. O que está na antessala da ação? Qual é a minha motivação? O que me motiva? E é pela motivação que nós vamos ser julgados. Por isso que Jesus disse, irmãos, no Sermão do Monte, bem-aventurado os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que fazem porque é certo fazer. Porque entenderam que é certo fazer. Não como meio de manobra, de manipulação. Que Deus nos livre de nós mesmos e nos livre de todos os malfeitores. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por Jesus nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. E te pedimos a graça, Senhor, de sermos libertos de todo tipo de fermento, de todo tipo de sedução, mentira e engano. É nisso e por isso que nós oramos, Pai, por Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, coloque mais pessoas aos pés do Mestre, curtindo e compartilhando esse vídeo. Muito obrigado para você que curte, muito obrigado a você que compartilha, a você que comenta. Muito obrigado. Muito obrigado às pessoas que voluntariamente têm indicado, têm compartilhado, têm mandado para as pessoas, têm dado retorno. Muito obrigado. E você que puder, curta e compartilhe para que mais pessoas possam estar aos pés do Mestre.